mensagem, porque há coisas que Deus nos protege que a gente nem sequer imagina. E depois, quando aquilo passa por você, você fica se perguntando: meu Deus, que livramento na minha vida. Hoje você vai descobrir, através de sinais e através de circunstâncias, como que Deus está te livrando de coisas que você não enxerga com o olho natural, mas que talvez lá na frente você vai ver o porquê. A gente muitas vezes fica chateado quando uma coisa não dá certo, quando um plano que a gente tem sai pela culatra, como diz, mas em todas as coisas Deus tem um plano. E eu gostaria que você hoje, você vai aprender a ver a mão de Deus, a mão protetora de Deus. Você vai aprender hoje que tem certas coisas que é Deus na sua vida. É Deus te guardando, é Deus te protegendo. E tem coisas que não é sobre você. A proteção não é relativo a você propriamente. Indiretamente sim, mas não diretamente. Às vezes é Deus guardando um filho seu. Às vezes é Deus guardando seu cônjuge. E às vezes é Deus guardando coisa, sabe, que você nem imaginava que poderia ter um perigo naquilo. Deus ali te guardando, Deus ali te protegendo, Deus ali te sustentando. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E eu gostaria de pedir a cada pessoa que está aqui nessa live que deixasse a sua curtida. Você vai gostar muito dessa palavra, porque tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não imagina que é Deus, mas é Deus. E digo mais, pode ter inclusive anjos que foram enviados por Deus para trabalharem nessas coisas aqui que nós iremos falar hoje. Por isso, deixa a tua curtida nesse vídeo e se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu nunca vou querer atrapalhar você em nada. Eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para ser bênção na tua vida. Então te inscreve no canal que só vai acrescentar. Aqui tem orações, tem palavras de direção. Aqui eu falo de Cristo, da palavra e tenho certeza, só vai ser bênção na tua vida, ok? Então preste atenção, tem um texto que é o Salmos 91, verso 11 e 12, que você já deve conhecer esses versículos, mas é importante você ouvir. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos, em todos os teus caminhos. Deus envia anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Todos os teus caminhos. E diz aqui: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Deus não faz todo o trabalho sozinho. Ele envia anjos também. Ele envia anjos para te proteger. Ele envia anjos para estarem contigo. Amém? Então, 4 portas que nós iremos falar hoje. Primeiro, portas que se fecham. Portas que se fecham. Entenda uma coisa: porta que se abre é provisão de Deus. Porta que se fecha é livramento. Eu vou repetir. Porta que se abre é provisão de Deus. Porta que se fecha é livramento. Essa porta fechada, que você esperava, sabe, que essa porta tivesse aberta para você, que você esperava entrar por essa porta fechada foi um livramento. Essa porta fechada foi a mão protetora de Deus na tua vida. Eu gosto muito de interpretar as coisas, sabe, que Deus faz na minha vida, que Deus me direciona, que Deus está falando. Quando eu estou lendo até a Bíblia, sabe, eu procuro ler não por ler, mas ler para entender o que Deus está falando comigo através daquela palavra. E você tem que ver que as portas têm uma legenda. Todas as portas são legendadas. Portas abertas, provisão. Portas fechadas, livramento de Deus. Então, enquanto você fica assim
chorando por uma porta que se fechou, triste por algo que você não gostaria que se fechasse. Ao mesmo tempo, sabe, Deus está dizendo para você, filho, eu fechei porque eu te amo. Eu fechei porque eu estou vendo coisas aí atrás dessa porta que você não está vendo. E um detalhe, eu estou sempre afirmando isso. Gente, nem tudo é só sobre a gente. Esqueça, sabe? É que a gente tem uma visão muito egoísta do que acontece com a gente. A gente tem uma visão muito egoísta, então a gente só pensa que a gente, sabe, a gente foi afligido, a porta se fechou para a gente, não deu certo para a gente. Bom, pode não ter dado certo para você, mas deu certo para outra pessoa. Pode não ter dado certo para você, mas deu certo para um filho seu. Deu certo para outra coisa que você nem imagina. Então nós temos que aprender, sabe, a olhar para as coisas de acordo com uma perspectiva divina. Portas fechadas são livramento de Deus, ok? Então é Deus te protegendo. Escreve aqui nos comentários isso, porta fechada é livramento de Deus. Então para de ficar aborrecido que esse negócio não deu certo, tá? Para de ficar aborrecido que esse noivado não deu certo. A porta fechou. Não vou ficar do lado de fora da porta chorando. Eu vou procurar outra porta aberta para mim. É essa a visão, a perspectiva e a ação correta que eu preciso ter na vida. Segunda coisa, movimentações em massa. O que são movimentações em massa? Quando Deus está te protegendo de algo, vai ter muita coisa se movimentando. Tipo, alguém que trabalhava para você não vai mais trabalhar, ou você é demitido e ao mesmo tempo, sabe, tem uma situação ocorrendo em casa, e daí o banco liga para você, falando que você tem que acertar um débito lá, ou seja, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Estava tudo calmo, estava tudo sereno, estava tudo lindo, mas de repente, sabe, parece que virou. Estava um sol bonito na sua vida, o sol da tua vida, e de repente fechou o tempo, começou a fazer barulho no céu e veio aquela tempestade e estava um sol bonito. Movimentações grandes, em massa, são sinais que Deus está te protegendo de algo. São sinais de que Deus está querendo dizer para você, busca abrigo, te entrega mais a Deus, te entrega mais a Deus. Eu tenho algo para te falar, eu tenho algo para ministrar o teu coração, eu tenho algo para resgatar dentro de você, que talvez você tenha perdido. Entende? Às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida, é que nem eu ministrei na oração da manhã, inclusive se você não assistiu, eu aconselho você a assistir, que eu falei sobre a dor, as aflições. As dores e as aflições são professores da nossa vida. Porque Deus permite as aflições e as dores da vida para a gente ter mais compaixão, para a gente ser mais humano, para a gente não ser tão orgulhoso, tão egocêntrico, sabe? Tem coisas que acontecem na vida da gente que é para quebrar a gente mesmo, quebrar por dentro. É para quebrar mesmo, para arrebentar tudo dentro de você. Infelizmente, a Bíblia fala da soberba da vida, né? E, sabe, é muito fácil a gente ficar orgulhoso, gente. É muito fácil a gente ficar soberbo. É muito fácil a gente ficar de nariz empinado. Às vezes você vê uma pessoa, né? Ela melhora um pouquinho de vida, só um pouquinho, ela melhora isso aqui de vida. Ela já acha que, né, o mundo inteiro tem que se render a ela e que ela é um reizinho, né? É isso que acontece. Então, às vezes, Deus permite as aflições da vida, Ele permite as dores para quebrar a gente por dentro. E é Deus te protegendo, sabe por quê?
Porque se Deus não te quebra agora, no sentido, sabe, não no sentido de te destruir, mas no sentido de permitir algumas coisas na tua vida, você não está preparado, sabe, para outras coisas. Às vezes Deus precisa... Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro que fala sobre o esmagamento, né? Tem coisas que Deus precisa esmagar, gente. Eu acredito hoje é necessário, eu entendo isso. Às vezes Deus precisa esmagar a gente se sentir um pouco humilhado, a gente se sentir um pouco frustrado, a gente tem que aguentar certas coisas. Deus permite. Deus permite para trabalhar em nós, para nos proteger de algo lá na frente. A terceira coisa que eu acredito que é Deus te protegendo é quando Deus permite que você veja algo, seja num lugar ou seja em alguém. Quando Deus permite que a gente veja uma coisa, aquilo ali, sabe, por mais que você diga, puxa, eu não gostaria, né? Eu não gostaria de ter visto isso, mas viu. E viu, Deus mostrou algo para você, para que você mude seu caminho, para que você mude seu posicionamento, para que você seja mais prudente. Então é Deus te protegendo. Ele permitiu até mesmo que certas coisas chegassem no teu ouvido para você mudar a tua postura, para você mudar seu comportamento. É por isso, certo? Às vezes a gente entende, puxa, por que Deus permitiu isso? Deus permitiu porque Ele viu algo na sua vida. Ou, como eu disse, em coisas que você não entende. E tem uma coisa que eu tenho trabalhado numa mensagem sobre os caminhos de Deus. Não está pronta essa mensagem ainda, talvez até disso saia um livro. Mas eu tenho pensado muito sobre os caminhos de Deus. Porque os caminhos de Deus são misteriosos para a gente. A gente sempre tem um plano, né? De sair do ponto A e ir para o plano do ponto A e ir para o ponto B. É o plano, a gente faz um plano na nossa cabeça. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas Deus muda as coisas. Porque Ele é um Deus de mistério. Então, às vezes, em vez de eu ficar revoltado com algo, certo? Eu tenho que descansar em Deus. Porque os caminhos de Deus são perfeitos. O meu não é. Mas o caminho dele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Então, não adianta nem a gente ficar aborrecido. É confiar no plano de Deus. E a quarta coisa, tá? Que é Deus te protegendo. É Deus te protegendo. É Deus te protegendo de algo. É quando você entende que você não se manda. Que todo o controle está nas mãos de Deus. Quando você entende isso, é Deus te protegendo. Sabe por quê? Porque você chegou num lugar da vida onde você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, não você. Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando você entende que Deus está no controle de todas as coisas, Ele está te protegendo. Ele está te protegendo porque Ele sabe, meu filho está aprendendo a caminhar comigo. Minha filha está aprendendo a caminhar comigo agora. Às vezes Deus precisa, sabe, nos fazer totalmente dependentes dEle para nos proteger. Porque se a gente for pelo nosso próprio olhar, pela nossa própria visão, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. Então, Deus te protege de algo quando você está em total dependência dEle e você não, como diz, você não chia mais, como diz o gaúcho. Você não chia mais com as coisas. Você entende. Deus tem um plano. Deus sabe o que faz. A mim cabe obedecer, continuar amando a Deus, continuar servindo as pessoas. Minha vida está na dependência de Deus. Não vou fazer mais planos assim para a minha vida, a não ser os planos que Deus colocar no meu caminho. É assim, é desse jeito. Então guarda essa palavra no teu coração, porque Deus está querendo falar com alguém. É assim. Quando você está totalmente dependente de Deus, isso é Deus te protegendo. É Deus, porque houve uma mudança no seu coração. Houve uma mudança no seu coração. E você entende, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Eu não sei nada. Quem sabe é Deus. É incrível, né? Quanto mais conhecemos de Deus, mais sabemos que não conhecemos. É coisa mais incrível. Quanto mais eu acho que eu sei, eu não sei. É verdade.
Quanto mais achamos que sabemos, não sabemos. Porque Deus é muito maior. Então, sabemos um pouquinho, só um pouquinho. E já ficamos espantados, não é verdade? E eu quero fazer uma oração de proteção por você. Eu quero fazer uma oração colocando você e sua família nas mãos de Deus. E eu tenho 2 convites para você. O primeiro convite é: vem se tornar aluno da nossa academia, Academia Kingdom Global. O link está aqui na descrição do vídeo. Vem crescer no discernimento espiritual com a gente. Você vai aprender muito. Você pode ter certeza que você vai aprender muito dentro da academia. O link está aqui ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E em julho eu estarei nos Estados Unidos com uma escola de profetas, onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Você que mora na América, vá lá no meu site e faz a inscrição tua e da tua família, certo? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, nos ensina a entender todas as movimentações da nossa vida. Pedimos que o Senhor proteja essa casa e proteja essa família. Livra eles de todo mal e livra eles de todo laço de Satanás, de todo engano, de tudo aquilo, Pai, que pode parecer de Deus e não é de Deus. Por isso, Pai, queremos entender que portas fechadas é livramento, é cuidado, é o Senhor nos guardando, é o Senhor nos protegendo e vamos confiar nos planos do Senhor. No nome de Jesus, Pai, que a paz reine, que a alegria reine, que a vida de Deus reine em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa live com outras pessoas e venha orar conosco aqui. 18 horas eu estarei orando aqui junto com você. Um abraço a todos e que Deus os abençoe. Até mais.